boa noite. Ponto e contraponto, o penúltimo do ano. E recebemos Carlos Moisés da Silva, governador de Santa Catarina, já caminhando aí para o final do seu mandato e com a participação especial do colega comentarista Roberto Azevedo. Eu sempre lhe achei muito tranquilo diante das adversidades, seja nos pedidos de impeachment, seja na derrota eleitoral. Isso aí, como administrar essa serenidade? Muito boa noite. Bem, boa noite, Príncipe, boa noite, Roberto, todos que nos acompanham. Prazer sempre estar com vocês aqui, prestando contas, né? Conversando sobre aquilo que a gente conseguiu construir. Até brincávamos aqui em off, né? Dizendo que eu sempre faço o seguinte raciocínio: algum problema que se apresenta na tua vida, o que de pior pode te acontecer? Isso. Você suporta o resultado? Sim. O que você vai fazer? Farei isso. Então, você espera o pior com a tranquilidade de que você tem uma solução, você tem um encaminhamento e você vai suportar aquele resultado. A gente brincava aqui um pouquinho de apneia, né? De exercícios também facilitam, mas também a fé. Né? Eu sou um homem de fé, tenho muita convicção de que a gente não está aqui por acaso, cada um tem a sua missão, que ela inicia e termina no tempo certo, né? E há tempo de colher, há tempo, né, de plantar. Antes de entregar para o Roberto, eu lhe faria uma pergunta assim global. Qual a avaliação que faz nesses 4 anos? O crescimento espetacular, assim, né, como pessoa, como, né, aprendizado, uma grande oportunidade que os catarinenses me deram, que eu tenho convicção também que honrei em todo o tempo, desde o enfrentamento da pandemia, que foi o nosso maior desafio de qualquer governo da era recente, com o melhor resultado do Brasil. Só isso eu já sairia de cabeça erguida. Nós temos a menor mortalidade do Brasil, em Santa Catarina, e o menor desemprego da história de um estado brasileiro. Mas nós fomos além. Nós mostramos que é possível fazer gestão de qualidade, que é possível investir sim na educação, que é uma semente que a gente planta agora e que vai mudar a política e os resultados eleitorais daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Né? Essa é a boa semente. A gente não colhe agora. Que é possível investir com recursos próprios, que é possível diminuir a dívida pública. Nós devíamos 20 bilhões, Prisco. A nossa gestão pagou 8 bilhões e 100 milhões de reais. Nós temos 12 bilhões de dívida, nós diminuímos a dívida, não lançamos financiamento. Sem falar nas torneirinhas que foram fechadas, né? Para fazer isso, pagar a dívida, tinha que fechar as torneiras, senão a gente ia fazer empréstimos em cima de empréstimos, como foi o Bank of America, que a gente paga este mês de dezembro e encerra, e sobra aí mais 630 milhões para o próximo governo investir, de um empréstimo que foi feito para pagar os empréstimos que os governos anteriores não conseguiam mais pagar. Então, os 3 compromissos assumidos lá em 2018 na eleição: diminuição do tamanho do Estado, enfrentamento da corrupção e mais Brasil, menos Brasília, que era o dinheiro nas cidades. Tudo isso nós fizemos. Roberto. Governador, obrigado por isso. Boa noite. Boa noite, boa noite. Governador, o senhor hoje mostra um portfólio de realização de governo impressionante. Eu acompanho a vida política de Santa Catarina desde 1982, fiz a primeira eleição em 85, que foi aquela eleição tapa-buraco lá, primeira para municípios, capitais, municípios, instâncias hidrominerais e também de fronteira, e não vi nenhuma realização. Nós tivemos bons governos em Santa Catarina, mas da maneira como foi desenvolvido. Faltou comunicar isso para a população, não só no período eleitoral, mas antes, embora tivesse no meio do caminho uma pandemia? Eu acho que a tentativa de comunicar é sempre útil, importante. Acho que a gente poderia ter se comunicado ainda melhor, né? Mas também a comunicação é um ato bilateral. Não é para ela ser entendida, compreendida, para estabelecer comunicação, há que haver interesse das pessoas. E por isso que eu disse que a educação é o único caminho para transformar a política. As pessoas, por exemplo, nesse pleito, elegeram muitos desconhecidos, não sabem a sua trajetória, não sabem o que fazem, né? Como também em 18, né? Como em 18 também. Deu Uma a sorte, nova né? onda. Deu a sorte. O catarinense deu sorte e colocou um governo que trouxe uma equipe técnica e apresentou os resultados, né? Mas, de um modo geral, as pessoas não sabem o que a gente fez. Mas a gente fez uma boa eleição, vejam bem. Quase 700 mil votos, praticamente empatado com o segundo lugar, né? Eu deveria ter entrado... A diferença aqui é 18 mil votos? 17 mil votos, me parece. 17, né? Então, quem nos escolheu conscientemente, porque havia 2 ondas, a onda 13 e a onda 22, é inegável, né? Tanto que fez um presidente da República
e fez vários governadores, vários deputados, a onda 22. Né? Então, a onda 13 também existiu. E foi isso que lhe deixou fora do segundo turno, na sua compreensão? Eu penso que teve essa questão da onda, mas quem nos escolheu de forma muito consciente pelo resultado do trabalho. Eu penso que esse é um capital eleitoral que talvez eu diria até poucos têm, né? Porque na primeira vez que eu me elegi, eu não me elegi com nenhum capital eleitoral. Eu era um absoluto desconhecido e peguei a onda certa e consegui dropar nela, né? Agora, a onda traz outras pessoas também, e trouxe. Então, só que o resultado da nossa eleição eu considero bom, considerando que houve dois extremos aí de tendências, né, na eleição. A gente compareceu com o resultado de quase 700 mil votos, com pessoas escolhendo. Quem votou conscientemente. Ainda no contexto administrativo, depois vamos falar de política. A saúde foi o seu calcanhar de Aquiles? Acho que a saúde foi o grande desafio, como a gente falou, né, o desafio sanitário de salvar o Não a pandemia, saúde como um todo, investimentos na saúde, questão hospitalar. Mas é impossível você imaginar que 2 anos de pandemia não nos fez deixar na fila alguns projetos da saúde. Por exemplo, nós tivemos que, por pandemia, suspender cirurgias eletivas. Mesmo assim, somos um dos estados que mais fez cirurgias eletivas, né? Então, a gente teve que triplicar o esforço para ter o resultado, né? Então, eu penso que não é um calcanhar de Aquiles, era o desafio do momento. Mesmo assim, um investimento altíssimo, né? Se discutia, não sei se tu lembras, uma ADI para investir 15% ou 12%. Nós chegamos a 16%, 17% em saúde. Em educação foi pela primeira vez na história 27,4%. Que não precisou contar com a folha de aposentados e pensionistas. Nem fazer a conta de salários dos aposentados. Que, aliás, era uma cobrança do Tribunal de Contas da União, né, que incluía no cálculo. Primeira vez que nós entregamos uma prestação de contas de um governo, as contas de um governo, sem ressalva nenhuma. Então, eu não chamaria de calcanhar de Aquiles ou de um ponto frágil. Eu acho que era o desafio que nós tínhamos que enfrentar e enfrentamos da melhor forma possível, né, com os melhores resultados. Mas ainda no contexto da saúde, como é que o senhor marca o seu governo, ou pretende que ele seja reconhecido lá na frente? Pelo trabalho de quitação da dívida histórica que a saúde teve, que chegou a 1 bilhão, depois o senhor recebeu 800 milhões, ou vai ficar marcado por 2 episódios? A compra dos respiradores, os 200 respiradores, e da falta de um planejamento para atender as UTIs neonatais que deu aquele rolo nos últimos meses. Não há planejamento possível, né? Você vê que quem é gestor público tem um desafio. Se você ofertar serviço demais, você é responsabilizado por ofertar serviço e não usar. É uma forma de corrupção. Se você ofertar de menos, então... Ou seja, é uma linha muito tênue, muito né? Tênue. Você tem que fazer uma programação. O que houve foi uma série de fatores que não eram previsíveis, né? Alguns deles sim, outros não. Por exemplo, a destruição do Programa Nacional de Imunização, com fake news, falando que vacina causa doenças de síndrome, né? Como a AIDS, por exemplo, e outras doenças. Que o próprio presidente da República falou isso. Então, assim, você tem um processo de descrédito, né, de descredenciamento de um programa que era modelo para o Brasil, para a América do Sul e que funciona muito bem. Então, você tem uma série de fatores, né? A ausência do comparecimento nas salas de vacinação, levar as crianças, os responsáveis. Tem muita gente acreditando que a Terra é plana, voltou a acreditar, né? Que, enfim, e a vida está seguindo, né? As coisas estão acontecendo. Então, são vários fatores. Eu acho que a gente pagou a dívida. Imagina entrar em pandemia com 750 milhões de dívida da saúde, né? O Estado no SPC, então nós pagamos, nós corrigimos muita coisa dentro da saúde, muitos procedimentos, processos. Então, se você conversar com os hospitais filantrópicos, nós criamos a política hospitalar catarinense, todos eles são gratos, porque antes era um chapéu, né? Você tinha que vir aqui com o Pires, pedir dinheiro para os políticos, né? A gente criou uma política que oferta serviço, atende o cidadão, recebe dinheiro público. Critérios objetivos. 6 níveis de hospital, porte 1, 2, 3, 4, 5, 6, podendo no porte 6 receber até 2 milhões de reais por mês. Tem um exemplo muito clássico, que é o Hospital Santa Isabel, na sua memória, de Blumenau, né? Que é campeão em transplantes, não recebia R$1 do governo do Estado, né? Entrou na política hospitalar, passou a receber mensalmente. Então, a gente fez justiça também com esses critérios, da mesma forma como o Uniedu também, com critérios de distribuição para as universidades e assim por diante. Vamos chamar um rápido intervalo comercial e já retornamos com Carlos Moisés da Silva. Até já.
Carlos Moisés da Silva é o convidado do Ponto e Contraponto. Roberto Azevedo. Pois é, governador. No apagar das luzes do seu governo, uma notícia boa que vem de Brasília. E quem divulgou foi o senador Esperidião Amin, e louva-se a ele esse trabalho que ele fez no Congresso lá, inclusive batendo de frente com muita gente do governo de Jair Bolsonaro. Conseguiu derrubar, o Congresso derrubou o veto presidencial, aquele item que autoriza a compensação aos estados que fizeram investimentos em obras da União. No caso de Santa Catarina, 465 milhões em rodovias federais aqui no estado. É uma boa notícia ou o senhor gostaria que ela tivesse saído antes? É uma boa notícia, sempre, né? Nós vamos sempre lutar pelo nosso Estado. Gostaria que ela tivesse saído antes também, mas nós estamos executando ainda esse orçamento. São 465 milhões. Quanto que já foi executado desses 465? Tem mais de 300 milhões que já foram pagos. Para as rodovias, 300 milhões para 470, que é o orçamento. Acho que já rodou uns 180 aproximadamente. 300 milhões para a BR-470, 15 milhões para a BR-285, 100 milhões para a BR-163, que é um pavimento de concreto, pavimento rígido, está saindo lá no oeste de Santa Catarina, 100% recursos dos catarinenses, e mais 50 milhões para a BR-280. Então, sem contar o trecho estadualizado, Guaramirim, que a gente já tinha, encerramos agora, entregamos, inclusive o elevado lá em Guaramirim, com recursos dos catarinenses. Preocupação nossa, porque o problema é a rodovia federal, é de competência, execução do DENIT e do governo federal, mas quem vive esse problema é o catarinense. Então, a nossa decisão, com autorização da Assembleia Legislativa, que a quem eu agradeço, né, que foi parceiro do governo, para nos autorizar a colocar esse dinheiro nas BRs, faz com que essas obras hoje estejam avançando. Caso contrário, todas elas estariam paralisadas. É 100% recurso dos catarinenses. Agora, a devolução é um ato de justiça. Santa Catarina é um dos estados que mais contribui com o governo da União. E é um dos que menos recebe de retorno dos impostos federais aqui recolhidos e enviados. Parabéns ao senador Amin pela iniciativa e pelo sucesso, né, de terem conseguido. Ele inclui também a deputada federal Carmen Zanotto, do Cidadania, e, evidentemente, a deputada Ângela Amin, que batalhou bastante com ele, inclusive quando foi coordenadora do Fórum Parlamentar. Certamente a bancada federal trabalhou conjuntamente para isso, né, com a iniciativa do senador. Ou seja, o governo Carlos Moisés entrega o Estado em boas condições para o seu sucessor, Jorginho Melo. Ou há alguma dúvida disso? Em torno disso? Eu acredito que nós estamos entregando um Estado muito melhor do que aquele que nós recebemos em 2018, sem sombra de dúvidas, e um Estado, como eu falei agora, com dívidas menores, né, com valores, inclusive, que vão ser disponíveis, que a gente já fazia o serviço da dívida todo mês, que a gente paga em dólar, correspondente a aproximadamente 630 milhões, que não vão precisar ser desembolsados no ano que vem. Essa expectativa da devolução é importante também, e eu tenho convicção de que o tamanho, o enxugamento da máquina pública, a diminuição de cargos, a revisão de contratos que nós fizemos, todos eles trazem governabilidade também, ou seja, condição de que todas as obras que a gente está lançando, que são obras responsáveis, porque a gente está trabalhando até o dia 31, até o dia 1º de janeiro nós vamos trabalhar, né? Quando a gente entrega ao governo. E algumas pessoas ficam pensando, poxa, mas lançar obra importante, obra grandiosa agora na reta final, por quê? Porque são 2, 3 anos de trabalho. Fazer o projeto, a concepção do projeto, o estudo, terminou o projeto, licita, então é uma licitação, né? A empresa nos entrega o projeto, aprova o projeto no governo, abre uma licitação, contrata a empresa para fazer a obra, tem recursos, etc. E aí é o momento de dar a ordem de serviço. Agora, governador, o Roberto vai concordar, a exemplo do plano federal, aqui no contexto estadual, é uma transição fria, onde o governador eleito, já diplomado, e o que está deixando, se encontraram numa reunião do fórum. Não tiveram nenhum contato. Quem é mais responsável por essa frieza? Eu não tive nenhum contato, de fato, né? Lá foi uma reunião que foi encaminhada... Ligou para cumprimentá-lo pela vitória? Sim, eu mandei mensagem, enfim, cumprimentei publicamente também em rede social, mas eu não tive retorno. Eu acho que é importante essa... Eu comparo muito com a transição que eu fiz, e aí um ato de justiça aqui, né? Com o ex-governador Eduardo Pinho Moreira. Nós trabalhávamos lado a lado, eu trabalhava na sala do vice-governador e ele trabalhava na sala do governador. Um batia na... Dá uma chegadinha aqui que eu preciso falar com você. E assim a gente foi construindo, ouvi os secretários pessoalmente. Eu chegava às 7 da manhã no centro administrativo e saía meia-noite. Essa foi a minha rotina de 3 de novembro até dia 1º de janeiro. Vai ter transmissão de cargo? Porque, basicamente, o que é fundamental é a posse na Assembleia. É popular, aquela passagem de...
Vai ter? O rito é diferente, né, do que acontece, por exemplo, na presidência, não tem essa coisa de entrega. Tem a assinatura do livro, que é um documento, né, o livro histórico, né, de posse, né, e de quem deixa o cargo. Isso pode ser feito conjuntamente ou pode ser feito individualmente. E há um ato de assunção do cargo, de posse, efetivamente, na Alesc. E depois tem outros Mas atos. vai né? ser feito conjunto? Essa Não, transmissão? esse é um cerimonial que é do governo 500. Ele Exato, a tradição diz E não que está ele definido ainda? aí é uma questão que nós não É a Assembleia, conversamos, né? É A cerimonial junto da Assembleia. Com o cerimonial do Mas, governo 500. governador, também nesta questão da transição, não fica evidente que há o patrulhamento, quer dizer, o governador eleito, Jorginho Melo e agora diplomado, ele foi eleito pela onda bolsonarista e com o número do partido do presidente, como foi o senhor, só num outro contexto, um contexto de muito maior radicalização e de polarização política. Ele não está com um certo receio de fazer um gesto na sua direção e ser patrulhado pelo grupo político que está com ele? Ah, não pode estender essa mão, não pode fazer esse gesto. Lembre-se do debate onde ele lançou aquele questionamento sobre os processos de contrato durante o governo. Será que não tem isso também? Eu não saberia responder essa pergunta, né? Qual o sentimento que envolve o fato de a gente não ter dialogado ainda? Cabe a mim fazer meu papel, né? Proporcionar a melhor entrega possível de resultados, deixar o governo andando, né? Porque o governo do Estado é algo muito grande, que é como se fosse trocar o piloto de um avião com ele em voo. Não dá para pousar, não. Dia 1º de janeiro tem gente nos hospitais, a gente tem as escolas, tem a merenda, tem combustível para as polícias, tem troca ano, contratos novos, o Estado continua funcionando. Nós somos meramente figuras, agentes políticos que vão representar, né, e o teu CPF vai representar as escolhas, as ações. Mas a máquina pública, essa precisa continuar girando azeitada. É isso que a gente vai proporcionar até o dia 1º de janeiro. Agora, vamos só fazer uma avaliação política. Será que Carlos Moisés não foi muito inábil em algumas condições, alguns encaminhamentos? Isso não contribuiu para que não tivesse a perspectiva de uma recondução? Esses dias me perguntaram assim, governador, o que faltou para ir para o segundo turno? Eu falei, voto. Né? Ainda ri um pouco, porque, na verdade, eu sempre olho para o lado cheio do copo. Quando eu digo que a gente fez uma boa eleição e que... Não se questiona o êxito administrativo. Exato. E nem a honradez da gestão. Estou perguntando sobre o aspecto político. Político, veja, só a política quando há escolha. E eu penso que quando tem onda, não é exatamente uma escolha. É uma onda. As pessoas... que lá atrás também lhe beneficiou, né? Exato, né? Eu penso que beneficiou o Estado de Santa Catarina. A mim foram 4 anos de muito trabalho, né? Que eu vou... Com isso está querendo dizer que Jorginho Melo não vai corresponder às expectativas? Não, absolutamente, não estou julgando nenhuma, absolutamente. Acho que o governo vai bem e subiu a régua, né? Nós fizemos muitas entregas e tem muita coisa boa para entregar, então acho que é muito importante que o governo continue entregando. E eu sou um amante do nosso Estado, né? Um torcedor, né? Apaixonado pela forma como o nosso Estado se coopera, né? Produz, há uma responsabilidade com a indústria. Agora, Roberto, o governador tomou gosto pela política, né? Tanto é que tem projetos futuros aí, né? Eu ia perguntar nisso, mas ia voltar um pouquinho. O senhor falou do aumento da régua, aí eu me lembrei de uma coisa. Na eleição, o senhor foi muito cobrado pelo PIX, pelo Plano 1000. E agora esse Plano 1000 está sob a espada de uma avaliação judicial, né? Um pedido até de análise de inconstitucionalidade, arguição, para o senhor que é advogado. Então, o que eu lhe pergunto é o seguinte, até no seu projeto, que foi mais municipalizador, que deu uma outra cara para o setor público em Santa Catarina, os seus adversários foram mais argutos que o senhor para defender, porque os prefeitos estão reclamando e não sabem do futuro do Plano 1000. Não foram, veja, tanto que o Plano 1000 não está sendo questionado em nenhum momento. A única coisa que está sendo questionada é a transferência especial. Valores menores que 5 milhões serem transferidos diretamente. É isso que se questiona e que o nosso governo entende que há um equívoco de interpretação. Nós defendemos que é correto e vamos assim defender. Tanto que o processo continua. Eu acho que é uma forma de desburocratizar, né, de fazer com que a vida aconteça nas cidades. Todo mundo reclamava que não tinha dinheiro para isso, para creche,
para fazer uma rua, para saneamento básico. Essa foi a verdadeira descentralização que Exatamente. Luiz Henrique Se isso- propugnou lá atrás, Por né? toda Santa Catarina. Se isso não funciona ou não é constitucional, e tanto é constitucional que está previsto na nossa Constituição, foi uma alteração da Constituição do Estado, Exato. que criou as emendas parlamentares, as emendas, elas são inclusive de valores menores, 5 milhões, são transferidas diretamente às entidades também. É o mesmo modelo. E o governo federal faz uma coisa muito parecida com a nossa aqui. Então, é uma discussão jurídica Mas, que eu acho mas que... essa questão que o Prisco levantou agora, aí nós somos surpreendidos, não pela sua continuidade no processo eleitoral, mas o senhor vai assumir um partido. Ser presidente do partido é ser o grande construtor de uma obra política. Agora, essa pergunta o governador vai responder no terceiro bloco, exclusivo para o portal SCC 10. Os últimos 15 segundos para a sua despedida. Carlos Olha, Moisés. grande oportunidade, né, de estar conversando com vocês aqui, duas feras aí, da política também, dos comentários que vocês fazem, das leituras. Algumas acertadas, outras não. A gente fica parte. assistindo. Não acertamos Ninguém é direito. infalível, né? E agradecer mais uma vez, né, por poder estar conversando com o nosso público, né, o catarinense, que me deu essa grande oportunidade. Sou muito grato. Feliz Natal, boas festas para o Igualmente amigo a e para a todos. família. Igualmente para Obrigado, todos. igualmente. Extensivo ao Roberto e a todos que nos acompanham. E você agora vá lá e sintonize no portal SCC 10. Ficamos por aqui. Compromisso no próximo sábado com Jorginho Melo. Até lá.